Bíblia, em Isaías, capítulo 53. Abra sua Bíblia, Isaías, capítulo 53, para a honra e para a glória do Senhor. Esta mensagem, ela já foi pregada aqui na igreja no mês de janeiro. A mensagem não, mas o texto que nós vamos ler de Isaías, eu já trouxe para vocês aqui no mês de janeiro desse ano. Só que Deus colocou algo diferente no meu coração, para que eu pudesse ministrar para vocês a respeito dessa mesma passagem que nós já estudamos e já lemos em janeiro. A palavra de Deus diz assim, Isaías 53, deixa eu esperar ele abrir, porque daí vocês, quem não tem Bíblia acompanha. 53:1. Amém. A palavra de Deus diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? São duas perguntas. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. De quem está falando aqui, igreja? De quem está falando aqui? Jesus. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como que de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da tua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano algum em sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará todos os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na tua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar? Amado Deus, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui sobre a nossa igreja, Pai. Por essa noite, pelo derramar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, pelo calor da presença do Teu Espírito Santo sobre o nosso coração. Senhor Deus, eu quero pedir a Ti nessa noite para que a Tua palavra venha entrar sobre o nosso coração. Trata com a Tua igreja hoje, Senhor, este homem, esta mulher, Senhor, este idoso, esta idosa, este adolescente, enfim, cada um que está aqui na Tua casa possa ser impactado, alcançado e transformado pela Tua palavra, Senhor Deus, porque a Tua presença já está aqui. Pedimos, ó Deus, para que o nosso coração aqui nessa noite seja limpo e purificado, Senhor, porque só assim nós conseguimos entender a profundidade daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Pai amado, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti, porque o Senhor já tratou comigo durante esses dias e principalmente no dia de hoje. E agora, Senhor, eu também Te agradeço por eu ser transmissor da Tua palavra para esta igreja. Em nome de Jesus nós Te adoramos. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar? Aleluias. Amados, nós estamos aqui
falando a respeito de Isaías, capítulo 53, eu vou ficar mais aqui. Isaías, capítulo 53, e você deve saber e você deve entender que Isaías é Antigo Testamento. Isaías, nós não estamos vivendo o Novo Testamento ainda nessa passagem. O livro de Isaías, escrito pelo próprio profeta Isaías, só para você ter uma ideia, ele foi escrito há mais de 700 anos antes de Cristo. E eu não sei se você entendeu a profundidade de que Isaías 53 está dizendo para nós nessa noite. Embora foi escrito há mais de 2.700 anos atrás, porque ele foi escrito há 700 anos antes de Cristo, e nós estamos a 2022 anos após Cristo. Então, esta palavra foi ministrada há mais de 2.700 anos atrás e serve para nós até o dia de hoje. Eu não sei se você conseguiu compreender a profundidade de Isaías 53, porque aqui ele narra, aqui ele exalta e aqui ele mostra Jesus, que nem havia nascido ainda, que homem algum havia ouvido falar. Ele mostra com todos os detalhes de uma pessoa que viria há mais de 700 anos à frente, posterior. Então eu preciso que você nessa noite entenda que para você absorver esta mensagem, você precisa ter duas crenças sobre o teu coração. Quantas crenças? Duas. A primeira, você precisa crer na Bíblia. Você crê na Bíblia? Sim ou não? Pastor, tem pessoas que indagam a mim, já chegou pessoas até a mim dizendo assim: pastor, por que você acredita na Bíblia? Por que nós devemos acreditar na Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia tem 66 livros, que cada um deles foi escrito por algum determinado homem em uma determinada época da sua vida. Por que a gente tem que levar em consideração o que está escrito na Bíblia? Por que eu tenho que obedecer o que está escrito na Bíblia? Por que eu tenho que viver o que a Bíblia ensina a mim e a você a viver? Calma, essas respostas vão chegar. Essa é a primeira crença. A segunda crença que você tem que ter para entender essa mensagem é em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Amém? Você crê? Pronto. Se você crer nessas duas realidades existentes para mim e para você, você vai conseguir entender essa mensagem. O profeta Isaías, Deus revela para o profeta Isaías que um Salvador viria a chegar para que pudesse acabar com aquela questão aonde, para onde que a humanidade vai quando morre? Qual é o nosso fim? O que vai acontecer conosco no nosso último suspiro? O que vem além? Alguém aqui já morreu e já ressuscitou? Deixa eu ver, tem alguém aqui que viveu essa experiência? Eu pergunto porque tem pessoas aí que dizem que vivem essa experiência. Morre, vai para o mundo espiritual, depois Deus manda de volta. Não me perguntem se é verdade, se é mentira, se eu acredito, se eu não acredito. Não é essa a mensagem. Mas aqui não tem ninguém que viveu isso ainda, sim? Tranquilo, até agora todo mundo viveu e está vivo ainda, não é isso? Olha para a pessoa que está, deixa eu ver se ela está viva aí, olha para ver se ela está viva. Se ela estiver viva, mas estiver dormindo, dá uma cotovelada nela, para que ela fique com o olho roxo, pelo menos um mês, até a outra ceia, para dizer: você está vivo, para de dormir, meu Deus. Então, o profeta Isaías, ele fala algumas coisas a respeito de Jesus para nós. Amados, nós não podemos de forma alguma ficar indiferente quanto à presença de Jesus. Deixa eu perguntar mais uma coisa para vocês. De janeiro, ou melhor, de dezembro até agora, alguém daqui viajou? Viajou para qualquer lugar? Pastor, viajei para Charqueada, mas viajou? Deixa eu ver, ergue a mão aí. Olha que igreja próspera, deixa eu receber sobre a minha vida isso aí em nome de Jesus. Homens, a pior coisa é a mulher ficar cobrando assim: e aí, vamos viajar ou não vamos? E aí, quando é que nós vamos viajar? O homem se sente acuado, oprimido, derrotado.
Então, vocês já viajaram, não vou perguntar onde. Tem irmãos aqui na nossa igreja que nesse exato momento estão viajando, estão longe. Tem pessoas que nem frequentam essa igreja, mas são ofertantes, são dizimistas aqui na obra do Senhor, que moram em outro país. A pergunta é: aonde vocês foram esse ano? Deus estava com você, sim ou não? Jesus estava com você, sim ou não? Amados, a palavra de Deus, ela é explícita em nos dizer que aonde nós pisamos a planta dos nossos pés, as bênçãos do Senhor estão lá. A presença de Jesus nos acompanha. Porém, não tem vírgula nesse texto, mas eu tenho algo de atenção a dizer para o teu coração. Aonde você pisar a planta dos teus pés, que seja lugar que Jesus possa entrar, que o Espírito Santo possa entrar. Na realidade de hoje, que eu e você vive, nós podemos dizer que aonde eu planto os meus pés, ou aonde eu coloco os meus dedinhos, aonde eu estou com os meus pensamentos, será que Jesus está lá comigo? Será que aonde eu coloco os meus dedinhos, e vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Será que Jesus está me acompanhando nesse momento? Será que o Espírito Santo não falou assim: olha, eu vou até aqui, porque aí onde você está e vai agora não é lugar para mim, é um lugar sujo, é um lugar de porcarias, é um lugar de impurezas, e eu não frequento esse lugar. Eu posso ir até aqui com você, você tomou a decisão de ir um pouquinho mais além, mas aí você vai sem mim. E aí acontece da gente quebrar a cara, acontece da gente ficar frustrado, amargurado, triste, achando que Deus nos abandonou. Que nada, você é que largou Jesus, você é que largou o Espírito Santo parado até onde ele podia ir, porque você não deu permissão para que Jesus e o Espírito Santo entrasse com você nesses lugares imundos, e mesmo que você desse, ele não gostaria, não queria, não vai estar. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Amados, quando a gente ouve, olha, eu tenho que dizer isso para vocês. Nós estamos desde o louvor falando de Jesus, ministrando sobre Jesus, falando do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo está aqui. Aí eu me pergunto, eu ainda faço essa pergunta e não encontrei resposta. Por que as pessoas vivem Jesus, creem em Jesus, aceitam o sacrifício de Jesus, dizem que amam a Jesus, erguem as suas mãos, glorificam a Jesus, mas não vive Jesus plenamente sobre a tua vida, não tem um coração transformado, não tem a mente transformada, não tem as atitudes transformadas? Cutuca teu irmão de novo aí, porque tem gente dormindo, dá um cutucão nele, vai, mas cutuca. Laura, se você dormiu, dá um cutucão no você aqui, que está mais perto. Melina vive dormindo no culto. Mentira. Estou brincando. Então, não consegue se entender. Ah, pastor, mas o Senhor é perfeito? Não, falhas demais nós temos. Só que a gente tem que aprender a cada dia a viver Cristo. Aí sabe o que acontece? A gente toma a Santa Ceia, participa da Santa Ceia, sai desta porta para fora, e o velho homem toma conta de novo da nossa vida. Não entende o que Isaías capítulo 53 mostrou para nós na mensagem que nós estamos ouvindo nessa noite, que teve alguém que veio à terra entregar a sua vida por mim e por você. Quanto nós estaríamos dispostos a fazer isso por alguém? Jamais. Sabe por quê? Você é limitado, você é homem, você é mulher, falho, você é limitado, e vou além ainda, muitas vezes você quer ir até mais, você quer mergulhar mais profundo, mas o inimigo vem sobre o teu pensamento, o inimigo vem sobre o teu coração, e fala assim: não precisa, não precisa. Para que você serve a Deus? Por que você ama Jesus? Por que você vive no reino de Deus? Sua vida não muda nada, está tudo da mesma forma, está tudo do mesmo jeito, é só tristeza, é só problemas, é só adversidades. E aí, por que você continua servindo a Deus? Muitas vezes não é você que pensa isso, é o inimigo que planta sobre o teu coração e sobre o teu pensamento isso.
E a nossa vida não é transformada, sabe por quê? Porque você deu legalidade para que o inimigo pudesse entrar no teu coração, no teu pensamento. Aí ele vem e ele não vai destruir a tua vida, acabar com a tua vida, ele vai te usar. Você está dando legalidade para você deixar ele te usar, para você ser instrumento usado na mão do diabo, para que você possa perder a tua fé e principalmente fazer os outros perderem a fé dele através da tua vida. Pastor, mas eu estou blindado pela presença do Espírito Santo. Quem é blindado pela presença do Espírito Santo, não tem como o inimigo entrar. Não tem como o inimigo entrar. A palavra de Deus, ela é muito clara em dizer para nós que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Já disse isso e repito: ao nosso redor está o inimigo. Qualquer brecha, qualquer oportunidade ele vai entrar, e ele não vai vir destruir de uma vez. Ele vem destruindo aos poucos. É que nem uma pessoa que vai se viciar em droga ou em álcool. A primeira vez que ele fuma ou que ele bebe, ele não vai com tudo. Vem um cigarrinho, vem um alquinho, e aí vai aprofundando, vai aprofundando, vai aprofundando, até a hora que ele acorda, ele já está envolvido no lamaçal do vício e não consegue mais sair sozinho. É muito difícil. Vocês estão entendendo tudo isso em nome de Jesus? Pastor, o que você está querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer uma coisa muito simples. Você disse para mim aqui agora que você tem duas crenças. A primeira qual foi? A primeira qual foi? A Bíblia, palavra de Deus. Pastor, mas eu acredito na palavra de Deus até um certo ponto. Pastor, eu acredito na palavra de Deus só no Novo Testamento. O Antigo Testamento não serve mais para mim. Então por que nós estamos estudando Isaías 53? Por que o Espírito Santo de Deus está falando com o teu coração se não serve mais para nós? Deixa essa mentira cair por terra em nome de Jesus. O Antigo Testamento não serve mais para nós como lei apenas. Ele vai servir como testemunhos e exemplos do que nós devemos ter de conduta cristã aqui na terra. Pastor, essa questão de salvação, eu não acredito muito não. A Bíblia fala algumas coisas, mas eu não me interesso em aprender da Bíblia não. Eu acredito numa coisa, pastor. Eu acredito que se eu for bom aqui na terra, Deus não vai deixar eu sem a minha salvação. Para! Você está sendo enganado pelo inimigo. Está sendo enganado por vozes falsas, errôneas, que talvez você esteja aprendendo pela internet. Olha, o maior perigo hoje de pessoas perderem a sua fé, de pessoas não acreditarem mais em Deus, não acreditarem mais na igreja, não acreditarem mais que Deus habita no altar, é as pregações que a gente vê pela internet. E tem pessoas que falam toda hora: pastor, eu vivo ouvindo pregações. Quando eu ouço isso, me dá um gelo no coração, de verdade. Por quê? Porque tem muita falsa doutrina hoje na internet, mas muita falsa doutrina. Não são poucas, são muitas. Não, pastor, mas esse pastor tem 500 mil de seguidores. Para você ver como ele consegue enganar 500 mil de pessoas. Mas então você está generalizando que tudo é errado? Não, você tem que pedir discernimento para o Espírito Santo entender, ou conhecer pelo menos um pouco da Bíblia, para entender. Hoje um primo meu de São Paulo mandou um vídeo para mim, de uma pregação de um pastor, falando a respeito de um determinado assunto. Ele falou: você concorda 100% com o que foi dito aqui nessa pregação? 9 minutos, coisa simples, era um texto. Eu ouvi de novo, para entender com clareza tudo aquilo que estava sendo ministrado. E sabe o que é mais interessante? Era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus. Ele ia nos versículos bíblicos. Mas tem igrejas e tem pastores que estão enganando o coração dos fiéis com versículos bíblicos, com passagens bíblicas, dizendo que o devorador, por exemplo, vai entrar sobre as nossas vidas se a gente não for dizimista. Você já ouviu eu falar isso alguma vez aqui no altar? Não, eu não vou dizer, porque não é nesse contexto que está sendo dito. Não é que você não é dizimista, o devorador vai tirar tudo que tem na tua casa. Não, o contexto está errado, mas usa para o seu bel prazer, para colocar medo no coração dos irmãos, para que você seja dizimista, não por amor e por gratidão a Deus, mas por medo. Está errado. Vocês sempre me ouvem falar aqui que a gente tem que ser ofertante dizimista, por quê? Por gratidão, é ou não é? Não pode ser por medo está errado. Só que a gente sabe que Deus, Ele
sonda tudo. Deus, Ele sonda os nossos corações. Nesta mesma questão, por que eu não sou dizimista? Qual é o que me prende, por exemplo, a ser um dizimista fiel na casa do Senhor? Medo de faltar dinheiro? Medo de faltar alguma coisa para dentro de casa? Até agora faltou alguma coisa para você, meu irmão? Faltou alguma coisa para você, minha irmã? Não falta. Aprenda a ser dizimista, você vai ver o quanto Deus vai operar mais ainda sobre a tua vida. Eu vou dar um exemplo aqui. João, você me permite te usar como exemplo? Posso? Nem foi combinado isso, eu lembrei agora. O João é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, não é daqui, já é da outra igreja. E ele era diácono na outra igreja. Aconteceu algumas coisas lá que afastou o João do diaconato. Quando ele disse que queria vir para a nossa igreja, eu falei, pode vir, João, as portas estão abertas para você. Foi ou não foi, João? E aí o João entrou no diaconato. Ele me agradeceu muito, porque ele estava triste, frustrado, porque ele ama servir ao Senhor. E muitas coisas na vida do João estavam travadas. E eu fui ensinando algumas coisas para ele aqui já, no meio do caminho, desde o início da nossa igreja. E algumas coisas foram destravadas na vida do João. Como por exemplo, a aposentadoria saiu antes do esperado, com um valor maior do que o esperado. O João comprou o carro, o João está trabalhando, o João tem saúde. E sabe que é mais legal de tudo isso? Isso, amém, graças a Deus, é só a bênção de Deus chegando sobre a vida dele. Mas sabe o que o João faz todo dia no meu WhatsApp? Todo dia ele faz um vídeo da comida que ele tem sobre a casa dele e daquilo que ele bebe. Ó, João, ficou até. E ele manda para mim. Às vezes uma coisa simples. Ele está agradecendo a Deus por aquele alimento que ele tem na mesa dele, sozinho. Sozinho. Que é um coração mais grato que o dele. E a gente tem tanto, e não entrega nas mãos do Senhor, reclama, murmura. Ele manda videozinho de umas comidas tão simples, mas ele fala com tanto amor. O João é perfeito? Não, ele é falho como todos, como eu, como você. Mas eu consigo enxergar de longe, um coração que é grato ao Senhor. De longe, um coração que é totalmente voltado ao Senhor. Tem, amém. Não tem, amém do mesmo jeito. Está em abundância, glória a Deus. Falta, glórias a Deus. Amados, aprenda a viver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Aprenda a conhecer mais profundo esse Jesus que nós estamos ministrando aqui. Tudo isso quem faz é Jesus. É Jesus. Por que você quer viver uma vida no sofrimento? E eu pergunto isso porque tem pessoas que optam viver a vida no sofrimento. Não é que ele se encaixou numa vida assim, ele busca viver uma vida assim. Tá tudo bem, tá tudo bom, mas a pessoa parece que vai atrás de problema. A pessoa parece que tem prazer em falar, vem aqui, Casarinho, um pouquinho, quero fazer uma dinâmica com você. É a mesma coisa que chegar aqui e eu falar assim, Casarinho, você não sabe o que aconteceu comigo, rapaz. Hoje eu amanheci com uma dor aqui nas costas e eu acho que é problema de coluna. Aí o Casarinho chega para mim e fala assim, ih, pastor, isso aí não é nada. Eu tenho bico de papagaio, eu tenho artrose, sei lá mal o que você tem. A pessoa tem prazer em falar tudo aquilo que está de ruim na vida dela, mas não é para que eu ore, no caso comigo pastor, para que isso aqui seja transformado. É porque ela quer ter mais do que os outros. Mas o que? Problemas. Parece que é prazeroso falar, eu tenho isso, tenho aquilo, falta isso, falta aquilo. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Obrigado. Em nome de Jesus, nada disso chega até a tua vida, até a tua casa. Viu? Saúde, em nome de Jesus. Então, não tem como eu viver um Jesus tão grandioso que foi ministrado aqui em Isaías, aonde a palavra de Deus diz para nós, o profeta Isaías diz para nós, que ele levou sobre ele as nossas transgressões, ele levou sobre ele os nossos pecados. Isso a palavra de Deus está dizendo. Ó, eu marquei até uma coisa aqui, e eu queria que você repetisse isso comigo, porque quando você abre a tua boca, o inimigo ouve aquilo que você declara. Então eu queria que você declarasse comigo 3 coisas. Fala assim comigo, ó. Ele levou as minhas transgressões. Fala em voz bem audível.
Ele levou as minhas transgressões. Eu fui curado pelas suas pisaduras. E eu fui perdoado pelo sacrifício de Jesus. Isso não sou eu que inventei, é 53 de Isaías. Ele levou as minhas transgressões, eu fui curado pelas suas pisaduras, eu fui perdoado pelo sacrifício de Jesus. Foi isso que Ele fez por mim e por você, meu amado. E aí, o que você vai fazer com isso? Pergunta agora para você mesmo, o que eu vou fazer com isso? Eu vou viver ainda no lamaçal de tudo aquilo que me traz para baixo? Ou eu vou acreditar de uma vez por todas que existe um Jesus que me ama, que fez tudo isso por mim, que quer o meu bem, e, aleluia, em nome de Jesus eu vou ser vitorioso. Tudo aquilo que está me impedindo de crescer vai cair por terra em nome de Jesus? Ou você vai continuar vivendo na mesma vidinha de sempre, reclamando? Tem um desenho animado, me esqueci o nome agora, se você lembrar você me fala, que tem o bichinho lá, fala assim: ó céus, ó vida, não tem? Quem é? Alguém sabe o nome desse personagem? Ó céus, ó vida. Até quando você vai viver assim? É todo dia. Ó céus, ó vida, Jesus me leva. Leva nada, Ele tem vida para você, Ele tem saúde para você, Ele tem coisas no teu coração ainda que você tem que fazer. Se Jesus tivesse que te levar, Ele já tinha te levado, meu amado. Seu tempo já tinha extinguido na terra e já foi. Mas se você está aqui com vida ainda, respirando, louvando, é porque Deus tem coisas para você. Deus tem propósito no teu coração. Deus tem coisa para a tua família. Deus tem coisa para os teus filhos. E você vai ser a pessoa que vai usufruir de tudo isso e vai viver isso. E as pessoas da tua família dependem de você para que possam viver também o sobrenatural. Ó, escuta aqui, tem pessoas na tua casa que ainda não servem a Deus, sim ou não? Sim? É você que talvez Deus quer te usar para ser o transmissor das boas novas. É você que Deus quer te usar ainda para falar do amor dele para essas vidas. Não há mais tempo da gente viver uma vida frustrada. Sabe por quê? Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando e não vai demorar. Não lembro se foi a última pregação que eu falei isso, mas eu falei que quando a gente olhar para trás, a gente não pode falar assim: puxa, como a minha vida foi tão infeliz, como eu tinha coisas para fazer e eu não fiz, como eu queria conquistar e não conquistei, como eu queria fazer e não fiz, como eu queria viver e não vivi. Aproveite a vida. Falei agora para a Aline e para o Israel, casadinho de novo, os dois estão morenos aí, que foram viajar. E ela falou assim: tem que aproveitar enquanto está o calor, né, pastor? Eu falei: tem que aproveitar enquanto está o calor, tem que aproveitar quando está frio também. Vai viajar em cidade que tem aquelas lareiras, que tem fundir. Tem que aproveitar. Se dá, vai fazer isso. Se não dá, faz na tua casa. Teve época que eu com a minha esposa não tinha dinheiro para nada. Já falei isso para vocês. Mas ela queria comer fundi. Ela foi lá no Carrefour, comprou uma coisinha de fundi em 10 parcelas, não sei de quanto, mas comprou e fez fundi em casa. Jogamos lá uma meia luz, acendemos umas 2 velinhas. Não 2 velhinhos, 2 velinhas. Aproveitamos fundir, Renan, dentro de casa. Não é o local que faz você ficar bem, é a companhia, é a família, é o seu coração, é o seu pensamento, é tudo que envolve a tua vida. Você acabou de dizer aí: Ele levou as minhas transgressões, eu fui curado pelas suas pisaduras, eu fui perdoado pelo sacrifício de Jesus. E aí, como você está lidando com isso? Traduzindo essas 3 coisas que você falou: você é liberto em Cristo Jesus. Vou falar de novo: você é liberto em Cristo Jesus. O inimigo não tem poder sobre a tua vida. O inimigo não tem poder sobre os seus pensamentos. O inimigo não tem poder sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu coração, porque você foi liberto por Jesus Cristo.
E sabe o mais lindo de tudo isso? O mais lindo de tudo isso é que eu tenho certeza que Jesus, Ele não disse isso, mas se Ele pudesse, Ele diria: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Se Ele olhasse para nós aqui hoje como igreja, 49 aqui em São Mateus, ou para as outras igrejas que estão pregando a verdade, Ele iria dizer: valeu a pena. Tudo que eu fiz, agora eu volto aqui no mesmo Isaías 53, não precisa abrir sua Bíblia não, mas no mesmo Isaías, para você entender um pouquinho mais profundo. Ele não tinha formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus já tinha nascido? Quantos anos atrás foi profetizado sobre Jesus? Vocês lembram? 700 anos atrás. O profeta Isaías já via que era um homem que não tinha por que estar perto, não tinha formosura, era como raiz seca. A palavra diz isso. Mas quando ele abria a sua boca, a vida de muitos eram transformadas. Você entende que você não precisa de status para agir na vida de outras pessoas? Você vê que você não precisa ter condição boa para você falar de Jesus para outras pessoas? Você vê que você não precisa ser a pessoa mais rica do... Não! É o teu coração. Quando ele abria a boca, saíam palavras de milagres, de cura, de renovação, de transformação, de vida. E aí a palavra de Deus continua dizendo assim: ele era desprezado. Você já se sentiu desprezado por alguém? Sim ou não? É ruim, não é? Não é ruim quando você chega numa rodinha de pessoas e parece que você é o patinho feio dessa rodinha, que ninguém dá valor para você? É ruim, não é? Jesus foi desprezado. Só que Jesus sabia do seu propósito. Você sabe do seu propósito? Você conhece verdadeiramente o seu propósito? As crianças estão lá fora, os maiores estão aprendendo sobre o batismo. Eles já vão, agora nós vamos ter batismo, logo logo. Eles já sabem o propósito de vida deles, que é servir, que é adorar, que é buscar, que é estar em Jesus. Já tem um propósito. Jesus sabia do seu propósito, mas ele foi desprezado. Ele era o mais indigno entre os homens. Ele é homem que tinha dores, Casarim. Ele era um homem experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Mais uma vez a Bíblia diz que ele era desprezado, e ninguém fazia caso de Jesus. Quando ele veio, e antes de exercer seu ministério, ele era alguém comum. Sabe por quê? Olha que revelação agora. Porque até esse momento ele não tinha aberto a tua boca ainda. Quem olhava para Jesus, via um homem comum, um homem que não tinha valor, um homem que ninguém precisava estar perto. Mas a partir do primeiro momento que ele abre a sua boca, do primeiro milagre que Jesus faz, nós vamos falar sobre os milagres de Jesus aqui logo logo numa série de ministrações, mas o primeiro milagre que Jesus faz, que é transformar a água em vinho, pronto, ali começa o ministério de Jesus, e todo mundo queria estar perto de Jesus, com exceção aqueles que eram usados pelo inimigo. Está entendendo, em nome de Jesus? Religiosos usados pelo inimigo para matar Jesus. Religiosos, pessoas que oravam nas esquinas em voz alta para que outros vissem o quanto eles eram religiosos. Eu quero só dizer mais uma coisa para você. Eu vou encerrar aqui essa mensagem de hoje. O verso 11 desse mesmo Isaías 53, o verso 11 diz assim: o trabalho da sua alma ele verá. Jesus, há 700 anos à frente, Isaías profetiza que o trabalho da sua alma ele verá. E ficará satisfeito. Por que o pastor acabou de dizer para vocês aqui que se ele tivesse condições de falar, ele falaria valeu a pena? Porque Isaías capítulo 11 diz isso. E ficará satisfeito, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, mesmo morrendo uma das piores mortes, que é a morte de cruz, ele ficou satisfeito por mim e por você que está aqui nessa noite. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê agora que você tem valor no reino de Deus? Você crê agora que você é uma mulher, é um homem extraordinário para Jesus?
Sim ou não? E mesmo com os seus defeitos, com as suas falhas, igreja, Ele te ama. Eu queria que você mais uma vez olhasse para quem está do teu lado. Vê se você encontra falhas nessa pessoa aí. Ai, marido, ai, mulher, ai, irmão, ai, irmã, ai, mãe, ai, filho. Tem falhas aí? Tem. E muitas falhas. Mas essa pessoa que está do teu lado é muito amado por Jesus, é muito querido por Jesus. Bate aqui dele no ombrinho aqui do lado, ó, e fala assim, ó, você. Ih, mas tem, peraí, eu não quero ninguém sozinho. Natan, olha para Cíntia. Cíntia, olha para o Natan, mesmo sem se conhecerem. Deixa eu ver se tem mais alguém sozinho. Não, Casarinho, olha para alguém, só mulher aqui. E fala assim, ó, você é extraordinário para Deus. Você é muito amado por Deus. Agora fala assim, ó, mesmo sem conhecer, fala assim, eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Amém? Você vai começar a mudar agora um pouco os conceitos da tua vida. Às vezes a realidade que você está enxergando sobre a tua vida não é a realidade que você está vivendo. Uma vez eu disse aqui, eu vou encerrar, eu já até vou pedir o pastor Ricardo vir até aqui, os diáconos vir até aqui também, mas eu quero dizer uma coisa para você, e eu já disse algumas vezes, às vezes você acha que você está no olho do furacão. Vocês já viram um filme de furacão? Já assistiram um filme? Furacão, né? Acho que é furacão que fala, né? É furacão, né? É isso? Twister, nome de um filme. E às vezes você acha que você está lá no olho do furacão, no meio de tudo. Mas procura e pesquisa que o olho do furacão, o meio dele, é o lugar mais calmo para se estar. Você que está dentro, você enxerga diferente de quem está longe. Tem pessoas que chegam e falam assim para mim, pastor, o meu casamento acabou, eu decreto a falência do meu casamento agora, eu decreto a falência do meu casamento hoje. Aí você para e fala assim, deixa eu entender a sua realidade, conta um pouquinho para mim a sua história. Aí a pessoa conta, eu falo, irmão, irmã, isso aí se resolve num estalar de dedos. Deixa só Jesus agir. Deixa só Jesus agir. Só que a pessoa tem que querer também. Então às vezes ela está lá no meio do negócio, achando que está tudo errado, que não vai dar certo. Mas na verdade, quem está de fora enxerga muito melhor do que quem está dentro do problema. E a situação é transformada, é renovada, e o casamento volta a ser feliz. Uma vida plena pela frente. Pastor, quanta bobagem você está falando? Não estou. Eu estou falando a palavra de Deus. E você disse que você crê na palavra de Deus. E eu vou pedir para que em nome de Jesus você agora abaixe a sua cabeça.